Bom dia, alunos do primeiro ano. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, que é sobre clima. Nós vamos finalizar esse assunto, né, com a aula de hoje, que é sobre fatores climáticos e os principais climas do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que são fatores climáticos? Fatores climáticos é aquilo que determina, né, um clima de um determinado lugar. Alguns climas, eles são determinados, por exemplo, pela latitude. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Vou simplificar isso para vocês. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente e chuvoso vai ser o clima. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser o clima. Entenderam, meninos? Então, a latitude, os climas, né, que são influenciados pela latitude, são principalmente o clima tropical, né, e as suas variações, né, como o clima equatorial, que é exatamente sobre a linha do Equador, ou seja, por exemplo, vamos comparar o clima da cidade de Belém, que passa pela linha do Equador, com o clima de alguma cidade lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Belém é extremamente quente, mas a todo instante chove. Por quê? Porque é influenciado pela linha do Equador. E por que exatamente na linha do Equador chove bastante? Vamos relembrar um pouquinho a aula passada. Porque todos os ventos da Terra convergem para a linha do Equador. Lembra lá da zona de convergência intertropical? Então, a linha do Equador é a área mais quente e mais chuvosa do planeta. Então, a latitude é um fator, né, muito importante para determinar determinados tipos de clima. Outros fatores importantes é a proximidade do mar, que é chamado de maritimidade, e a continentalidade. Por quê? Porque quanto mais próximo ao mar, menor a variação da temperatura. Ou seja, uma cidade igual Santos, que é uma cidade banhada pelo mar, não vai ter tanta variação de temperatura. Se ela amanheceu tipo 25 graus, né, durante a tarde ela vai ter variado 2, 3, 5 graus no máximo. Por quê? Porque o mar, né, ele funciona como se fosse segurar ou manter as condições climáticas. Se ela for uma cidade que tem um clima mais chuvoso, ela vai ser bastante chuvosa. Se ela tem um clima mais seco, ela vai ser mais seca. Não vai ter uma variação de clima. Diferentemente de uma cidade igual Goiânia, igual Cuiabá, igual Brasília, que são cidades influenciadas pela continentalidade. Ou seja, nós estamos no interior do continente. E no interior do continente existe uma grande variação da temperatura. Essa variação da temperatura é chamada de amplitude térmica. Então, aqui de manhã está fazendo 15 graus. À tarde está fazendo 38. Né? Variou 18 graus dentro de poucas horas. Por quê? Porque nós não temos a presença do mar para segurar as condições atmosféricas, né? Então, como nós não temos o mar, a Terra, ela acaba se aquecendo e se resfriando mais rapidamente. Aí, à noite, volta a fazer frio de novo. Outro fator são as correntes marítimas, né? Ou seja, grandes massas de ar em movimento nos oceanos, existem correntes quentes e correntes frias. E um outro fator muito importante é o relevo, ou seja, a altitude, a altura, né? Quanto mais alto for o lugar, mais frio, certo? Então, a altitude é um fator muito importante. Por exemplo, nós temos cidades serranas aqui no Brasil que no inverno neva. Por quê? Porque elas estão, né, localizadas na zona temperada, o clima é subtropical, e são cidades muito altas, por exemplo, São Joaquim, né, Bento Gonçalves. E aí, durante o inverno, é normal ter a ocorrência de temperaturas abaixo de zero. Então, pode nevar. Por quê? Por conta da altitude. Então, o relevo é um fator importante na determinação também das condições do clima. Próximo fator. Aí nós temos aí, ó, algumas dicas. Quanto maior a latitude de um lugar, menor a sua temperatura. Por quê? Porque lá na linha do Equador é 0 grau. Então, lá na linha do Equador não é mais quente? Ou seja, lá, né, quanto menor,
menor a latitude, maior a temperatura. Então, na linha do Equador é 0 grau, a temperatura é menor, a latitude é 0 e a temperatura é maior. Então, quanto maior a latitude, por exemplo, a latitude ela varia de 0 a 90. 0 na linha do Equador, 90 nos polos. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Entenderam? Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto for o lugar, menor a temperatura. Outra dica importante. Amplitude é a diferença entre a máxima e a mínima de um lugar. Ou seja, Goiânia tem uma grande amplitude térmica. De manhã está muito frio e à tarde está muito quente. Ou seja, nós temos uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura. Outra dica aí, ó, a pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura e a altitude. Quanto mais elevada a temperatura, menor será a pressão. Quanto maior a altitude, maior será a pressão e por aí vai. E os ventos sopram das áreas de alta pressão, ou seja, os ventos sopram lá das zonas polares, né? Conhecidas como alta pressão atmosférica, para as zonas de baixa pressão atmosférica. Ou seja, a linha do Equador, ela também é uma zona chamada de baixa pressão atmosférica. Bom, de acordo, né, com esse slide aqui, nós temos 3 zonas climáticas, já expliquei para vocês. A zona quente, nós temos os climas equatoriais, né, os climas tropicais, os climas desérticos. As zonas temperadas, nós temos os climas mediterrâneo, temperado e por aí vai. E a zona fria, nós temos os climas polares. Por fim, eu fiz um slide bem didático para vocês, para ajudar vocês, apresentando todas as características de forma resumida dos climas temperado, glacial, de montanha, desértico e tropical. Tá bom, meninos? Então, até a próxima semana.